E você, está fazendo o quê? Ou está só sofrendo na sua casa? Comece a mandar sua dúvida, que a gente já está fazendo contato com a psicóloga Dani Zozzi. Comece a mandar sua dúvida, a sua questão. Qual que é a sua questão nesse momento, né? É o pânico, é o medo, é a angústia, é o que fazer, o que não fazer, né? Procrastinar, não procrastinar, né? Cumprir rotinas, não cumprir. Tem muita gente que fica aí com dúvidas sobre como deve fazer a sua mente se comportar, né? E aí nada melhor que alguém especializado na área para responder essas questões, né? Para responder essas questões, como eu sempre digo aqui, a gente vem com uma ação propositiva. Essa que é a nossa ideia aqui, ações propositivas para você nesse momento tão difícil pelo qual a humanidade passa. E olha, a gente vai passar por isso. A gente vai passar por isso. A gente vê alguns números já diminuindo em outros países, né? A situação ainda é muito difícil no planeta inteiro, mas a gente começa a observar uma luz no fim do túnel. No Brasil, a curva dos grandes números, tanto de casos quanto número de mortes, e eu tenho que dizer isso, ainda não chegou. Essa curva grande nós ainda vamos atingi-la. Mas eu já tenho visto muitos estudiosos, Milena Cravo, dizendo que pelo Brasil, independente dessas questões políticas que estão rolando, ter adotado o isolamento com uma certa antecedência, antes, por exemplo, que a Itália, talvez, se a gente continuar duro, com ações duras de isolamento, talvez nós não chegamos ou não cheguemos num número absurdo de mortes, de casos. Então o Brasil me parece que tomou atitude no momento que tinha que tomar. Eu ando lendo muitas análises nesse sentido. Com muitas controvérsias, né? A gente Muitas. sabe que tá tendo uma confusão política que a gente já falou aqui que não era para ter, mas de qualquer maneira as atitudes estão sendo tomadas, inclusive aqui na nossa cidade, onde comentamos que a situação está sendo um terreno que está sendo preparado para quando chegar o pior. Aqui em Araraquara, por enquanto, são só 3 casos confirmados, sendo que um deles já está em óbito. Então, assim, essa situação ainda não chegou no pior do que chegou nos outros países, por exemplo, nessa época. A Dani Zorzi já está na linha, Rodrigo. Oi, Dani, muito boa noite para você. Você, claro, né, humana que é, como todos nós, está acompanhando esse momento, né? Deve estar com muita demanda aí nos seus atendimentos. A Dani Zorzi é psicóloga aqui de Araraquara. Ô, Dani, o pessoal vai começar a mandar pergunta agora, mas de uma maneira geral, o que você tem observado nos teus atendimentos? As pessoas chegam, é claro, com pânico, com medo. Você acha que o medo é a palavra da moda, se é que eu posso dizer que existe alguma moda nesse momento? E há de fato como vencer esse medo? Porque uma coisa, né, Dani? Uma coisa são os números, são os noticiários, são até as evidências. E outra coisa é o que a gente faz com essa informação, é o que a gente cria na cabeça da gente, né? O tamanho que isso tem para cada um. Muito boa noite para você. É, Essa é a primeira pergunta, é minha mesmo. Vamos lá, então. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Milena. Bom, eu tenho visto, né, nos meus atendimentos, nessas demandas, né, que acaba aumentando um pouquinho nesses momentos de urgência, né, nesses momentos em que as pessoas estão um pouquinho mais vulneráveis, né, e realmente eu acho que muitas palavras cabem neste momento, né, tanto o medo, né, como o desespero mesmo, o pânico, né, e eu poderia até acrescentar que esse medo, ele tem duas características, né, tanto o medo de pegar essa infecção, de pegar esse vírus, né, de contrair a doença, e o medo do futuro, né, o medo do futuro de não saber quanto tempo isso vai durar, de não saber como vai ser a questão do emprego, da economia, até da própria saúde mesmo, né. Então, esse medo, ele acaba tomando conta um pouquinho mais exagerado nessa época, né? E é isso que a gente tem notado, é isso que a gente tem prestado um pouquinho mais de atenção nesse momento. A Dani é uma pessoa, uma profissional extremamente didática, você já percebeu aí na primeira resposta dela. Agora, o medo do futuro que você falou, Dani, aí as perguntas já começam a chegar aqui, mas deixa eu só complementar essa minha.
O medo do futuro é algo que é inerente, né? A gente de fato não, ainda não consegue prever o futuro, tirando um ou outro aí que no fim do ano joga muito búzio e tarô, a gente não consegue prever. Como conviver com isso, Dani? Então, aí como você falou, né, que eu sou um pouco mais dinâmica, mais didática nas respostas, eu gosto de uma coisa mais objetiva. Então, assim, a gente tem um medo que realmente é inerente do ser humano, só que tem a diferenciação dos medos, né? O medo que ele é racional, que ele vem dessas demandas, né, dessa pandemia ou de algo que aconteceu no momento, ele te puxa para a ação. Ele faz com que você acabe tendo algumas ações perante isso. Então, assim, o que eu vou fazer? Como que eu vou usar o meu tempo? Então, ele te comanda diretamente para a ação. O medo, que ele é mais irracional, e talvez ele vem de demandas anteriores da questão mental, ele é mais voltado para a questão da paralisação. Então, esse medo, ele te paralisa. Como é que eu sei diferenciar um medo normal do ser humano e de um medo patológico? Se a pessoa se sente, neste momento, paralisada, é hora da gente conversar um pouquinho mais, porque está sendo um medo patológico. Perfeito, perfeito.